Hoje no podcast Bastidores da Política, nós vamos bater um papo, ter uma prosa com a jornalista Rosário Mendes, de 56 anos, que está há 30 anos aqui na Lesp. Ela é assessora de comunicação da bancada do PT. Muito obrigada pela sua participação. De nada, Renata. Obrigada a você pela oportunidade, né, pelo podcast daqui. É um prazer e uma honra ter essa oportunidade de estar aqui trocando um pouco de ideia e falando um pouco do exercício das atividades aqui na Assembleia. E toda a nossa audiência hoje vai ter a oportunidade de acompanhar o trajeto que foi a Assembleia nos últimos 30 anos, e aqui com uma assessora de imprensa, com uma jornalista que sempre gostou muito de rádio, começou a trabalhar nessa área de comunicação em rádios comunitárias, também já teve um programa, o Café São Paulo, quando existia a rádio do PT. Mas conta pra gente, como é ser jornalista, como é ser assessora de imprensa na maior Assembleia da América Latina, Rosário? É muito desafiador. É desafiador pela responsabilidade, né? E principalmente por ser a segunda maior bancada da Assembleia Legislativa, historicamente, e é uma bancada de oposição também historicamente, né? Então é um desafio sempre, porque trabalhar com a matéria política não é uma coisa fácil, né? Então você traduzir as disputas, as divergências, a oposição, para que torne-se uma matéria interessante aos jornalistas e ao público, que as pessoas possam se interessar sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa, né? Então é um desafio grande e que a gente todos os dias chega aqui, põe a mão na massa e faz acontecer de alguma maneira ou de outra, ou pelo menos tenta, com muito rigor. E uma jornalista da bancada, ela apenas tem contato com jornalistas da oposição, da situação? Como é que é? Ou esse networking é muito importante? Sim. A gente tem um contato aí com a imprensa de um modo geral, que a gente chama classicamente de grande imprensa, né? Porque é importante a gente atingir o maior número possível de pessoas, né? E também até pela defesa da democracia. Então, tá se colocando nesse mundo, nesse universo, e você tentar passar qual a proposta do Partido dos Trabalhadores, qual o olhar do Partido dos Trabalhadores, qual a crítica do Partido dos Trabalhadores, sempre no sentido de tentar qualificar e dar um ganho para a população naquela propositura, seja do governo, seja iniciativa da própria bancada do PT. Isso é uma coisa. Agora, o PT tem uma relação muito forte, estreita, com os movimentos sociais e sindicais. Então, a gente também trata com a imprensa sindical e também trata com a imprensa dos movimentos sociais. Então, já há algum tempo, né, já há alguns anos, os órgãos, os veículos também dos movimentos sociais, por exemplo, os sindicatos metalúrgicos, o sindicato dos bancários, o sindicato APOESP, a Central de Movimentos Populares, né, a CNBB. Então, são uma série de órgãos com quem a gente... Exatamente, das bases eclesiais de base, as pastorais sociais. Então, há uma série de órgãos que é importante. A gente também faz um trabalho segmentado, digamos assim, né, com esse setor para mobilizar e para chamar a atenção de algo que a gente acha necessário, que a população saiba que vai acontecer, né, que impacto isso pode ter na vida delas, no dia a dia. Então, é importante falar com esse segmento também. E aqui na casa, você tem tempo para tomar cafezinho com assessores, com jornalistas de outros partidos? E aí, no caso, situação, oposição? Sim, a gente procura ter uma relação muito profissional e tranquila, né, com os colegas. As diferenças das agremiações partidárias não pode afetar no profissionalismo e respeito que se tem com o colega. Então, dentro do que é possível, a gente procura conhecer, sim. Atualmente nós estamos numa nova legislatura, embora já indo para o segundo ano, mas muita coisa mudou, novos partidos que não tínhamos em outros períodos, né? Nós temos federações com outras agremiações, outras organizações, que isso dificulta um pouco hoje a gente ter essa relação mais próxima. Mas em outros períodos aqui na Assembleia, como você bem disse, que eu já vivenciei várias coisas, nós chegamos a ter um conselho editorial do sistema de comunicação da Assembleia e que os partidos designavam assessores das suas bancadas. Então, a gente tinha ali um momento mais próximo, né, de contato, de trocas, de sugestões, né, e que foi muito rico. Então, tem alguns colegas que são de bancadas mais antigas, né, como vários colegas, por exemplo, do PSDB, do MDB, alguns partidos do PSOL, alguns partidos do PCdoB, que a gente tem contato ainda mais
próximos e frequentes, porque já estão também, tanto quanto eu, há algum tempo aqui na Assembleia. Outros colegas novos a gente consegue identificar nas atividades da casa, às vezes numa comissão, numa votação em plenária, a gente consegue já falar, olha, aquele lá é um colega de tal assessoria de tal coisa. E às vezes, precisando, a gente procura, por isso tem então essa relação cortês profissional, para trocar, né, que seja uma coisa viável para todo mundo, para que todos nós tenhamos a oportunidade de trabalhar e falar sobre a opinião e as coisas, definições de suas bancadas. Fazendo assessoria de imprensa para a liderança do PT, a segunda maior bancada aqui da Alesp, você não está ligada diretamente a cada deputado, a cada parlamentar. Você visa o partido. Exatamente. Eu trabalho em suporte à bancada, porque a bancada, nós temos um líder, né? Então, me reporto diretamente ao líder, primeiramente, mas a gente dá suporte e apoio a todos os demais mandatos. Hoje, atualmente, nós temos 18 mandatos, a gente dá suporte e apoio aos mandatos, né? E também faz a relação, às vezes, a grande empresa, digamos assim, que é falar com o deputado X, porque sabe que tem um projeto, porque tem uma posição, então a gente faz essa mediação, ou também até com os movimentos sindicais e sociais também, né? Então a gente dá esse suporte na mediação, tanto para divulgar as pautas deles, como viabilizar que eles possam divulgar e falar e dialogar com os veículos de comunicação sobre suas pautas, suas iniciativas. Mas o meu trabalho é focado de dar vazão às posturas e projetos, iniciativas da bancada de um modo geral. Quando você começou aqui na Assembleia, era o PSDB. Hoje, com a mudança que nós tivemos no ano passado de governo, o que você sentiu de diferença? Eu acho que tem coisas muito bacanas que melhorou bastante e vem melhorando cada dia. É a consolidação do sistema, por exemplo, já que eu sou uma pessoa da comunicação, do sistema de comunicação da Assembleia, da rede Alesp, né? Eu vejo ela mais ativa nas redes sociais, eu vejo ela fazendo inserções nos veículos de comunicação, eu vejo ela difundindo, usando mais esse espaço e se esforçando mais, né, para dialogar com a sociedade como instrumento, e ter esse instrumento de comunicação para fazer esse diálogo, né? A única ressalva que eu faço, que eu acho que ela não, que é tão importante quanto a gente ter os sistemas de comunicação para divulgar coletivamente o que é a Assembleia Legislativa, que partidos tem, que posições tem, que papel tem e que impacto tem de importância para a sociedade. Isso surpreendeu, né? positivamente a questão do trabalho das mídias sociais aqui, da comunicação da casa, o próprio comercial, os programas da Rede Alesp. Eu acho que isso tem sido consolidado cada vez mais, né? E ele tem avançado esse diálogo, né? Essa apresentação à sociedade, né? Agora, por outro lado, eu acho que a Assembleia tem que tornar-se mais viável a presença das pessoas aqui na Assembleia, né? Que eu acho que é importante que as pessoas possam vir e acompanhar as sessões e as votações, né, de maneira que elas possam participar mesmo presencialmente, né? A gente não ficar só numa presença virtual, que é muito importante, claro, mas eu acho que processos democráticos têm que também viabilizar mais essa presença física, de diálogo com a sociedade aqui na Assembleia Legislativa. E isso mudou nessa gestão? Então, o que mudou muito positivamente foi essa difusão da Assembleia. Da comunicação para a sociedade. Do sistema da comunicação da Assembleia para a sociedade. O que eu acho que tem que aperfeiçoar é a Assembleia abrir suas portas como casa do povo e receber bem as pessoas aqui dentro. Eu acho que isso que pode ser melhorado. Em que áreas isso pode ser melhorado, a participação do povo aqui na Assembleia? Então, eu acho que a Assembleia Legislativa pode dialogar melhor com a sociedade, tanto ela estando mais presente na vida das pessoas regionalmente. Por exemplo, que nós temos o único modelo que a Assembleia tem, que é louvável, mas que eu acho que ele podia ser difundido com outras coisas, são as audiências públicas do orçamento. A Assembleia se desloca, né, a Comissão de Finanças e Orçamento se desloca e ela vai ouvir a população, suas prioridades e propostas ao orçamento público, que é elaborado depois com a participação da Assembleia. Mas há outros tantos temas que a Assembleia às vezes dialoga e que poderia também reproduzir essas audiências públicas, né? Indo até a população, como também promovendo aqui dentro da Assembleia. Porque a Assembleia Legislativa, a sua localização, ela não facilita muito as pessoas chegarem, né? Nós estamos na capital, num estado de 645 municípios, então
ela está distante, né? As pessoas vêm de várias partes do estado e às vezes são 6, 7 horas de viagem só para chegar na capital, né? Então tem que vir um dia anterior, né? Isso não é fácil, isso não está viável assim, né? Então talvez a Assembleia estar em audiências públicas, em debates públicos, em plenárias públicas com mais frequência, porque daí eu acho que criaria-se a cultura de participação popular. Sobre participação popular, você é de uma família de espanhóis. Você disse que, e também lendo um pouco da sua história de vida, você começou muito cedo em rádio comunitária, antes mesmo até de fazer o curso de jornalismo depois do seu mestrado. Por que isso? Conta um pouco da sua história de vida para a gente. Bom, eu vindo de uma família espanhola, meu pai era espanhol, minha mãe era brasileira. E meu pai foi uma pessoa da resistência, né, contra o franquismo na Guerra Civil Espanhola. Então, eles sempre dialogávamos muito, desde muito pequena em casa havia frequente o diálogo sobre o direito, sobre cidadania, sobre democracia. Desde muito terra idade eu tenho memória disso. E então, nisso a gente foi sempre meu pai foi que fundou a primeira Sociedade de Amigos de Bairro, onde nós morávamos, fazia questão de sempre conversar com as pessoas, reunir pessoas, né? Dialogar com as pessoas. E aí, nós tínhamos isso de idos final da década de 80, nós tínhamos a rádio lá no bairro Emerino Matarazzo, era muito carente, muito, mas muito carente de tudo. E tinha o Padre Ticão, que tinha uma rádio, que na verdade ela era uns megafones pendurados nos postes, dentro da paróquia da igreja. Ele passava ali as informações para a comunidade. E eles sugeriam que os estudantes, tentava dialogar com a sociedade, que as pessoas pudessem contribuir com tanto a apresentação como a informação. Ali, para você ter uma ideia, Renata, as pessoas, por exemplo, recebiam informações da sua família, mandavam cartas e mandavam os endereços, todas as cartinhas das pessoas. Naquela época as pessoas escreviam muita carta. Não tinha internet. Então, as pessoas mandavam isso para o endereço da paróquia, da igreja, e a igreja, então, um sábado de manhã, por volta das 10 horas da manhã, solicitávamos a nós, né, já era estudante de jornalismo, de que a gente fizéssemos um boletim para avisar as pessoas, e aquilo era notificado para o megafone na favela. Fulano de tal, tem uma correspondência tal, aqui, ó, emitido por fulano de tal, e dizia quem era o emissor e tal, venha buscar aqui na paróquia e tal. A vacinação, animal perdido, oferta de emprego, uma série de coisas. A gente montava um boletinzinho de informações de utilidade pública, né? E mesmo para as pessoas fazerem assembleias e reuniões para discutir posto de saúde, um poste, uma iluminação num poste. Nós tínhamos a pastoral social da criança, fazia ali o peso das crianças, iria verificar o nível das crianças, se tinham um problema de desnutrição ou não. Mais ou menos pouco depois desse período, o Ministério da Saúde, por meio do então ministro José Serra, fez uma capacitação, e eu participei dessa capacitação, para que as rádios comunitárias pudessem informar as pessoas sobre, desde coisas básicas, como fazer higiene para preparo do alimento, como a prevenção das doenças. Preparar um soro caseiro, por exemplo? Preparar um soro caseiro, lavar as mãos antes de preparar a refeição. Então, cuidados muito elementares, muito básicos, mas que faz a diferença, né, para a saúde das pessoas, né? E também as doenças sexualmente transmissíveis, as vacinas, que era necessário ter o calendário de vacinas. Então a gente falava sobre o calendário de vacinas, para que o calendário então de vacina tinha essa Rádio Ticão, que era na igreja com os megafones. Isso, e quais as outras que você participou? E depois teve a Rádio Heliópolis, que foi uma rádio já mais estruturada, com micro estúdio, né, que já era uma coisa mais profissional, digamos assim. E a outra, eu até confesso para você que no início de carreira eu até tentei, mas a rádio era muito poucas oportunidades que nós tínhamos, as pessoas já tinha uma tradição, já tinha um nome e tal, né? Então era um espaço muito pequeno. Hoje que nós temos mais espaço, principalmente com o advento do podcast, por exemplo, né? Então as pessoas difundiu, né, essa produção.
E aí eu atuava, então como eu atuava já muito com os movimentos sociais e com o movimento de igreja, então sempre meu percurso de vida foi muito por ali, né, nesse início de carreira. E depois, então teve a Rádio Paticão, teve a Rádio Heliópolis, e eu cheguei a ter um programa mesmo, assim, no Partido dos Trabalhadores, na sede do Diretório Estadual, eu tinha um programa chamado Café São Paulo, que era uma revista que tinha música, informações e um debate político. Então, um misto de diário? coisas. Era uma vez por semana. Uma vez por semana. E trabalhando aqui? E trabalhando aqui. Fiz muitas coisas, assim, um pé lá, outro cá. Né? E aí também a gente... paralelo à produção de rádio, mas aí já não só com rádio, as assessorias para também os movimentos sociais, né? Então eu atuei durante muitos anos, junto à Pastoral Social para organizar o Grito dos Excluídos, que naquela ocasião... Em 1º de maio. O Grito dos Excluídos em 7 de setembro, né? Na verdade, eles lá naqueles períodos mais dos anos, final dos anos 90, começo dos anos 2000, havia uma romaria que saía daqui de São Paulo até Nossa Senhora lá em Aparecida, as pessoas que concluíam essa jornada, né, ao longo do curso fazendo paradas tanto com o rito religioso como político também, de denunciar as exclusões e as desigualdades que nós temos no país, né, que ainda infelizmente temos no país. Depois, com as rodovias privatizadas, as concessionárias já colocaram um certo limite, até pela segurança das pessoas, porque aumentaram mesmo as faixas, né? A velocidade, havia uma série de fatores que nós tivemos até o ano passado, romarias voltaram a ter, elas ficaram um período suspensa, depois elas voltaram a ser autorizadas, mas infelizmente, acho que ano passado nós tivemos 2 ou 3 atropelamentos, sendo que algumas pessoas chegaram a óbito, né? Então, realmente tem que ser pensado como que ser isso organizado, né? Exato. Mas ali, muitos anos eu atuei no Grito dos Excluídos, né? Com a organização dessa coletiva que os arcebispos do estado de São Paulo se reuniam, definiam qual que era a questão central da denúncia, da demanda social do país aos governantes, né? E aí em todas as instâncias, tanto aos prefeitos, aos governadores do estado, à presidência, mas envolvendo também a nossa Câmara Federal, né? Era uma denúncia, chamamento, né? Uma denúncia de vamos mobilizar o Brasil para superar esse problema, né? Alerta. Um alerta. Então, muitos anos eu atuei ali no Grito dos Excluídos, e aí, depois do Grito dos Excluídos eu fui para a Central de Movimentos Populares, atuei durante muitos anos também diretamente na comunicação, e já em 2015 o Brasil teve a reedição no Brasil da Frente Brasil Popular, que a primeira vez que a Frente Brasil Popular, que é deixa eu só explicar o que se trata a Frente Brasil Popular, ela é uma agremiação de movimentos sociais, sindicais, né, que atuaram no Brasil em 89, na primeira campanha presidencial após a retomada da democracia, e em 2015, quando nós tínhamos também ali uma crise que poderia ocorrer e acabou ocorrendo com o afastamento da presidenta Dilma, né? E que depois atuou até as eleições de 2022, né? Com denúncias, com reivindicações, com ações populares, né? Para alertar a sociedade brasileira tanto dos problemas como das suas reivindicações. Aqui na Lesp, ao longo desses 30 anos, como é que você pode classificar o seu trabalho como assessora de imprensa? Pensando lá no começo que era tudo muito incipiente, ainda você uma estudante recém-formada, sequer tínhamos telefone celular, internet, mas de 15 anos para cá as coisas começaram a ter uma celeridade na nossa área de comunicação. Sim. Como é que você enxerga o seu trabalho 15 anos atrás e hoje? Mais desafiador, porque ao mesmo tempo que você tem mais recursos tecnológicos, você tem... o recurso tecnológico deu uma velocidade às ações e às reações, à necessidade de respostas, de articulação muito maior. Então, é mais desafiador, né, você lidar com esse recurso. Então você tem que imediatamente
produzir o classe velho, o release, para quem é jornalista sabe isso, que é uma ferramenta básica, né, de comunicação, mas antes dele, às vezes, você tem que colocar já na rede social, você já tem que produzir uma foto, você já tem que colocar um vídeo, você já tem que responder o colega jornalista de fora, porque como eu trabalho como assessora, eu estou voltada para a comunicação externa à Assembleia, né, externa à Casa da Assembleia. Já respondeu ao colega jornalista, então você acaba tendo que fazer muitas coisas aqui agora ao mesmo tempo. Então tem momentos de muita atenção. E você tem atenção. uma equipe, um time? Pequenininho, mas temos, né? Nós somos 3 jornalistas e uma social media, né? Uma menina que atua mais para nossas redes sociais, e nós temos também um suporte, digamos assim, tanto minha chefia de gabinete, que é jornalista, que ela dá um super suporte, ajuda bastante, está ali com a gente, é uma parceirona, como também nós temos, eventualmente, algum profissional, quando a gente precisa, a gente contrata um profissional de comunicação, de um designer, sabe, de alguma agência, para remodelar e atuar em alguma coisa mais, um pouquinho mais na fusão de comunicação com publicidade, né, e aí você precisa de uma logomarca. Nós somos jornalistas, sim, né? Então não é a nossa área. Exatamente. E como é que é ser assessora de imprensa, ser jornalista na era da inteligência artificial? Então, isso diretamente ainda não impactou, assim, né? Diretamente não, mas é um desafio, mais um desafio colocado, né? Eu, particularmente, embora eu confesse para você que eu não tenho conhecimento absolutamente raso sobre, porque eu acho que você tem que debruçar, estudar para dizer que realmente conhece, né? Outro dia até ouvi uma entrevista, como eu gosto muito de rádio, eu ouço muito rádio, e eu vi uma especialista dizendo que com o advento das redes sociais, as pessoas são especialistas de links, né? Porque muitas vezes a pessoa lê meia dúzia de links, acha que aquela fonte é verdadeira e se autoclassifica como especialista. Concordo plenamente. Para mim, a maior influência ainda são os professores, doutores da academia, sabe? Do meio universitário. Esses sim podem talvez me trazer alguma influência. Eu sou muito conservadora nisso, confesso para você. Agora, então, voltando à inteligência artificial, como eu conheço muito pouco, eu me acredito que é um desafio colocado, claro, mas que, de alguma maneira, há necessidade de estudar, de conhecer, para se apropriar do que, como qualquer recurso. Os recursos não são para o bem, são para o mal, são da utilização que você dá a eles, né? Então, acho que é necessário, sim, verificar em o que ele vai nos contribuir e impactar no nosso conhecimento, na qualidade do nosso trabalho, né? Outro dia até eu vi também, estava num veículo de comunicação, que uma editora, não se trata aqui de falar, né, A ou B, mas ela teve que retirar uma publicação dela porque foi identificado que a publicação dela, uma editora grande, foi feito com recurso da inteligência artificial. Então, também tem que ter isso, né? Teve rádio recentemente também. Exato. Então, a gente tem que ter autenticidade, né? A verdade. Então, se você utilizou deste recurso, eu acho que o seu leitor, seu ouvinte, tem o direito de saber que está usando esse recurso. Como reza a nova legislação eleitoral, né? Exatamente. Que foi determinada há pouco mais de um mês. Exatamente. Agora para esse pleito eleitoral que teremos agora. Então você tem que ter essa verdade, né? Você não pode usar de um recurso e as pessoas não saberem o que isso aqui, da onde vem, como é que isso é produzido. E os haters? Então, nós aqui na Assembleia, nós não fomos pouquíssimas vezes tivemos essa situação, né, de vítima, de ataque. Poucas vezes. Nossa bancada, tivemos sim, principalmente em momentos eleitorais, na verdade isso vem já desde 2018, lá, assim, algumas poucas vezes, mas não fomos reiteradamente, e nada que também a gente não recuperasse. Nós nunca perdemos absolutamente toda a memória, história e conteúdo. Não corremos até então não corremos esse risco, né? Mas estão aí, estão também nos desafiando, né? Eu acho que aí é um caso de que tanto a tecnologia como a inteligência, aí eu não sei se trata até da inteligência policial, mas tem que ter alguma inteligência para colocar regras e cercear e punir, porque dependendo da dimensão, isso pode trazer um estrago para a democracia. Não se apaga a história de um partido
só tirando a página dele do ar, né? Isso é um atentado à democracia, porque é uma história toda, uma trajetória toda. Então, eu acho que tem que ter regras muito claras e respostas muito claras. Eu acho que essas regras colocadas pela Justiça Eleitoral pode ser muito favorável e vai contribuir à sociedade a gente aperfeiçoar isso. Agora, Rosário, o presidente Lula sendo eleito pela terceira vez, porque teve a eleição, reeleição e agora eleito novamente. Sim. Isso, de alguma forma, o governo federal ser do PT, isso de alguma forma afeta as suas relações aqui, o seu trabalho na liderança da bancada da Alesp? Sim, sem dúvida. Tradicionalmente, o Partido dos Trabalhadores tem sempre uma relação. Começa que o Partido dos Trabalhadores tem um programa partidário, né, uma ação partidária, né? Então, as coisas estão interligadas. A bancada, no segundo governo Lula e no primeiro governo Dilma, nós tivemos um momento de bastante presença dos ministros aqui na Assembleia Legislativa, né? E agora, já neste terceiro governo Lula, nós já tivemos em um ano a presença de 3 ministros, né? Nós tivemos a ministra Margarete Menezes, da Cultura, nós tivemos a então ministra Ana Moser, do Esporte, nós tivemos a ministra Nízia, da Saúde. Então, é uma presença... nós tivemos o ministro Padilha também numa atividade aqui, num auditório, numa atividade sobre a questão da saúde. Então, é uma relação que... E assim, não foi só... essas atividades que esses ministros tiveram, não foram com a bancada do PT fechado, foram agendas instituídas na Assembleia Legislativa, que as pessoas tiveram a oportunidade de ouvir os ministros participando de audiências públicas. Em frentes parlamentares ou audiências. Exatamente. Então, as pessoas puderam acompanhar presencialmente e tiveram também a oportunidade de ver pelas redes sociais, belas redes sociais, o trabalho da Assembleia Legislativa. Olha que interessante. E o que vocês têm projetado agora para esse ano? Um ano eleitoral é difícil aqui na casa, né? Sim. Porque tem parte que vai se candidatar, outra parte vai ajudar a sua base. Como é que é? Sim. É sempre assim. É um período realmente um pouco peculiar, digamos assim, altera-se, impacta-se na agenda da Assembleia. A gente sabe que o primeiro semestre fica tudo muito compactado, né? Por exemplo, a própria Assembleia antecipou muitos dos seus calendários as audiências públicas do orçamento para esse primeiro semestre, né? Então, fica compactado o primeiro semestre, aí tem uma certa redução do fluxo e das agendas da casa, de um modo geral, pelos motivos que você está dizendo, porque os deputados, mesmo que os que não sejam, todas as agremiações partidárias, né? Não é nem A, nem B, nem C, são todas. Mesmo que alguns deputados não sejam diretamente eles os candidatos ao cargo executivo, eles têm seus apoiadores, né? Então, a Assembleia se envolve nesse processo democrático, né? Legítimo, eleitoral. Então, reduz um pouco mesmo o fluxo das atividades da casa e depois retoma-se a partir de outubro, né, que a gente tem, certamente, aí tem agenda tem as agendas fixas da Assembleia, né? A Assembleia vota normalmente no primeiro semestre a lei de diretriz orçamentária, no segundo semestre a lei orçamentária LOA, né? A lei de orçamento anual. São agendas fixas, mas para além dessas agendas fixas tem os projetos dos deputados, tem as tramitações nas comissões, né, que são sempre debates muito interessantes e tal, e tem os projetos do governador também, né? O governador deve ter, que a casa é também parcialmente pautada por todos, né, pelas iniciativas e projetos do governador. Então, talvez todas as bancadas vão se debruçar sobre esses projetos aí no segundo semestre. Com uma bela carreira aqui na Alesp, há 30 anos, Rosário, o que você poderia destacar para a gente os momentos mais marcantes da sua atuação como assessora da bancada do PT? Vou de novo colocar meus olhares sobre participação popular, né, que sou forjada, essa é a minha formação. Acho que foram 2 grandes momentos aqui na Assembleia que me impactaram bastante e que tiveram, acho que, significado importantes da participação popular. Um foi de que eu estava acabando de chegar na Assembleia e os professores, era ano Mário Covas, né, o primeiro governo dele também pós a ditadura militar, e a Assembleia tem uma greve dos professores e os professores ocupam a Assembleia. Eu já estava aqui há um ano e pouquinho, mas ainda muito
conhecendo, porque o próprio espaço físico da Assembleia, né, é grande, hoje está um pouco melhor a sinalização, mas naquela época não era assim. Enfim, e eu grávida da minha primeira filha, e poucos meses, assim, uns 4 meses e tal, e eu era meio magrinha, então eu fiz até uma travessura, digamos assim, né? Alguns dos professores que estavam aqui dentro, muitos deles usavam remédios com doenças crônicas, pressão, diabetes. Exatamente. Então, e aí a Assembleia foi restringindo, né, os acessos desses professores. Quem entrou não, ou sai de uma vez para não entrar mais, e quem está lá fora já não entra mais, claro, fecharam as portas e tal. E essas pessoas que tomavam uso do remédio contínuo tinham que algumas sair, mas outras falaram, não, eu quero ficar, e tinha dificuldade de entrar com essa medicação. Foi então quando eu tive a ideia, isso, consultei meu chefe na época, e ele falou, não sei de nada, você que sabe. Eu grávida, então eu não passava por revista, e eu era funcionária da Assembleia. Então eu coloquei naquela ocasião um avental com bolsos, e nos bolsos do avental eu trazia os remédios dos professores, né, para eles poderem permanecer aqui tomando a sua medicação, né. Isso também achei que foi uma ação aí desafiadora, correndo seus riscos, né, mas fiz isso para contribuir aí com a resistência dos professores. E o outro momento foi com os adolescentes que ocuparam a Assembleia pela CPI do roubo da merenda naquela ocasião, era o nome dessa CPI que nós tivemos, CPI da merenda. E também foi um momento de muita tensão nessa ocupação. No primeiro momento, ligaram os ar-condicionado com muito rigor, ameaçaram apagar as luzes, aí depois de muito diálogo e negociação... Foi em 2016. Isso, depois de muita negociação, conseguiu mediar, e aí os estudantes ficaram aí, podiam entrar a roupa, eles podiam recarregar o celular. A juventude não era questão do remédio, mas precisava trocar uma roupa. As meninas têm um fluxo menstrual, precisava desse suporte. Foi aos poucos, a Assembleia, com a mediação da nossa bancada, a mediação da nossa comunicação, que a gente conseguiu, então, um bom termo, e eles ficaram um período aqui na Assembleia até a CPI ser instituída, e eles saíram, acompanharam a CPI num processo democrático e tranquilo. Os velórios mais famosos, acho que do país, se deram aqui no hall monumental da Alesp. O que você comenta sobre esse fato? Então, aqui o que eu confesso, você que não é uma situação que eu acompanhei muito, mas o que me chamou muita atenção, primeiro foi do Ayrton Senna, que milhares de pessoas vieram, né, participar, acompanhar e despedir-se, né, do Ayrton Senna na ocasião. Depois, um que me chamou muita atenção mesmo foi do Ronald Golias, porque na ocasião o Silvio Santos esteve aqui na Assembleia, né? E foi um frisson, porque as pessoas não vinham para o velório, vinham para tirar foto, para cumprimentar, para entregar flor, para fazer, enfim, estarem próximos e presentes ao Silvio Santos. Então foi um momento muito peculiar, digamos assim. E o último que nós tivemos, que também foi bastante pessoas vieram, foi muito comentado, então foi da nossa cantora Gal Costa, que também ocorreu aqui na Assembleia. Há menos de um ano, né? Há menos de um ano, lamentavelmente. O que representa para você o prédio da Assembleia? Você diz que, de forma arquitetônica, quando houve o acréscimo do anexo, como é que foi essa junção, essa obra? Que você comentava conosco antes. Sim. Eu achei de um belo resultado, porque foi feito esse anexo de maneira muito harmônica num prédio projetado por Neymar, né? E que ele foi muito harmonioso essa junção. Conseguiu-se fazer a obra com nós trabalhando aqui, né? Os trabalhadores da Assembleia seguiram sua vida, continuaram trabalhando. Teve algum impacto? Sempre tem, qualquer obra na casa da gente, né? Qualquer coisinha, uma torneira que quebra impacta, né? Teve algum impacto? Teve, mas o resultado final acho que ficou muito harmonioso, ficou muito bonito, ficou moderno, né? E ele, embora seja realmente algumas umas curvilíneas modernas, ela teve muita sabedoria, os seus arquitetos, quem projetou, porque ela não confrontou-se, ela se aliou ao projeto inicial. Agregou o seu projeto inicial. Exato. E hoje você já anda aqui na Assembleia de olho fechado?
Mais ou menos, né? Porque são muitos gabinetes, são 94 gabinetes, tem vários departamentos, então às vezes a gente ainda fala, surge uma dúvida. Mas sim, é um ambiente que eu gosto bastante, que eu me sinto... a única falta que eu sinto é de ser mesmo uma casa mais aberta, né? Talvez nós temos aqui um parque lindo aqui na frente do Ibirapuera, mas talvez se nós tivéssemos uma estação de metrô um pouquinho mais perto, né? E tivéssemos mais presença de pessoas, porque a Assembleia tem exposições maravilhosas, tem eventos muito interessantes, tem debates muito interessantes. Eu sei que a Rede Assembleia, cada mandato, cada bancada tem essa preocupação e esse compromisso de divulgar, de difundir, de falar, tentar dialogar com a sociedade o mais possível, mas eu acho que se tivesse uma maneira, uns acessos maiores, eu acho que a sociedade inteira ganharia e usufruiria melhor do que uma inclusão aqui. Muito maior. Sim, com certeza. E participação popular. Com certeza. Você falou de Ibirapuera, você costuma frequentar o parque? Sim, sim. Eu, em outros períodos, eu fiz durante muitos anos yoga. Então, em alguns anos, durante um período longo da minha vida, eu vinha umas 2 horas mais cedo, fazia minha yoga, depois me organizava para vir para trabalhar. Então, é um espaço muito rico e espaços de você reabastecer-se, né? Você tem contato com a natureza. Embora eu moro num bairro que eu tenho um parque muito bacana, também eu moro no Ipiranga, que temos ali o Parque do Ipiranga, que é maravilhoso, que eu frequento todo, eu costumo dizer até, as pessoas acham até um pouco pejorativo, que eu falo, meu quintal, Parque do Ipiranga. Deixa eu olhar no meu quintal agora. Luxo! Né? Plena! Mas, pois é. Então, assim, sou uma pessoa muito feliz nesse aspecto, porque eu moro perto de um parque e trabalho em frente de outro, né? Então, é uma peculiaridade que me dá uma felicidade, essa oportunidade, né, de estar me abastecendo e com essa conexão contínua com a natureza. E a yoga você fazia em grupo ou separada? Individual? Eu fazia num grupo pequeno, porque eu fiz muitos anos a Kundalini Yoga, que não é muito difundida no Brasil, que ela é mais da meditação e exercício sincronizado com a respiração, né? Então, ela não é a Hatha Yoga, que é mais difundida, mais conhecida, embora hoje em dia acho que tem vários outros segmentos também bastante difundidos. Mas a Kundalini, ela é menos conhecida e muito funcional. Muito Só com yoga para aguentar a carga daqui. Exatamente, exatamente. Tem que buscar alguma coisa para se reabastecer, né? Rosário, muito obrigada pela sua participação. Nós adoramos aqui conversar com você nesse papo no podcast Bastidores da Política. Você que está há 30 anos aqui na casa. Muito obrigada. Obrigada a você, obrigada pela oportunidade. Espero ter contribuído tanto aqui com a Rede Assembleia, né, de estar participando, entregando, e também com as pessoas que espero que elas possam acompanhar no sentido de conhecer um pouquinho melhor e, quem sabe, vir à Assembleia. Com certeza. Né? Olha, podcast Bastidores da Política vai ao ar sempre às segundas e quartas. Você também que participa da nossa audiência pode nos acompanhar pelo Spotify, pelas redes sociais e também pelo YouTube. Até logo mais.